Aproveitamos que o Dr. Otávio Pessoa está em Parintins e fizemos também uma entrevista com ele, que nos recebeu na casa do seu irmão, Dr. Oswaldo Pessoa, Dr. Oswaldo Ferreira, por quem nós temos grande respeito e admiração. E também ele é irmão do professor Zezinho, professor José Otacílio, pessoa também extremamente agradável. E o doutor Otávio Pessoa nos recebeu e nos concedeu uma entrevista. Vamos assistir. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui com o doutor Otávio Pessoa, grande advogado, jornalista, parintinense, saiu daqui ainda jovem para estudar fora e é advogado formado, jornalista, está retornando a Parintins e fazendo sucesso, né? Apresentando à população parintinense a segunda edição do seu livro Causos Amazônicos, né, doutor? Doutor Otávio, nós queremos conhecer melhor o Otávio Pessoa, né, o parintinense Otávio Pessoa. Conte um pouco para nós. Ok, Juscelino. Em primeiro lugar, uma satisfação imensa estar sendo entrevistado por você. Seguinte, Juscelino, quando eu tinha 17 para 18 anos, isso lá no ano de 1968, o meu pai, o saudoso pecuarista Otacílio José Pessoa Ferreira, ele transferiu a família para Belém do Pará e lá eu fiz toda uma história de vida. Me formei em Direito, primeiramente, e depois fui pela paixão que eu tenho, fazer jornalismo e assim fiz a minha segunda graduação. Inclusive, Juscelino, as minhas primeiras experiências como locutor de rádio foi na nossa querida Rádio Alvorada. No ano de 1970, me lembro muito bem que foi o ano do tricampeonato do Brasil, eu já estava trabalhando em rádio, lá em Belém do Pará. Bom, me formei, advoguei, eu fui procurador do Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, do IAPAS, hoje extinto. Antes eu havia sido agente administrativo do INPS. E me aposentei há 2 anos atrás como auditor do Tribunal de Contas da União. Fui por 7 anos o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no estado do Pará, e após eu haver me aposentado, eu poderia muito bem, Juscelino, estar ganhando rios de dinheiro, dando consultoria para prefeituras, para câmaras municipais, para empresas, mas eu optei por retornar para as minhas origens. Legal. Passei a me dedicar à literatura e voltei ao mundo da comunicação. Enfim, e digo, vou fazer o que eu gosto de fazer. Que é escrever. Né? Escrever. E o que acontece? Todas as vezes que eu reunia com a moçada lá do tribunal para tomar uma cerveja, me divertir e tal, eu começava a contar os causos da minha época aqui em Parintins. Que tem muitos, por sinal, assim. E o pessoal morria. Não é fácil. O pessoal morria de achar graça, porque eu tenho uma característica de colocar uma certa dose de humor naquilo que eu escrevo. Sim. Né? Tanto é assim que na primeira edição do Causos Amazônicos, que se esgotou, edição de 1000 exemplares, que se esgotou em 2 anos, o professor Oswaldo Coimbra, quando fez a certificação da obra, ele disse mais ou menos o seguinte: tens algumas características que te diferenciam. Por exemplo, utilizas o humor, uma qualidade rara, e tens um certo enternecimento com a comédia humana, o que caracteriza o verdadeiro escritor. Palavras do professor Oswaldo Coimbra. Legal. Esgotada a primeira edição, eu parti para a segunda, que é inclusive ilustrada.
A primeira não é ilustrada. A primeira não é ilustrada, mas a segunda é ilustrada. Você vê aqui, por exemplo, amigo telespectador, um exemplo de uma ilustração do livro Causos Amazônicos, inclusive também a ilustração de capa. Todas as ilustrações são feitas pelo grande artista do pincel, lá de Belém, o Maciste Costa. Quando eu me vi com a segunda edição pronta, aproveitando uma oportunidade, quando eu estive em Manaus, há um mês atrás, eu editei lá em Manaus, lá na Livraria Valer. E digo, tenho que lançar na minha terra natal. Estou aqui em Parintins para fazer o lançamento do meu livro, que, aliás, eu fiz na segunda-feira passada. Que o senhor nos fale, porque eu não entendi, na verdade, tem uma que eu li ontem quando eu estive na casa do meu pai, Benedito Manso, e você, inclusive, ofertou a ele com uma dedicatória, né? A obra. Exato. Então, um fato que me deixou assim curioso foi quando me parece que a sua filha nascia no momento em que o Brasil sofria um gol da França ou coisa parecida. Como é que é essa história? Exatamente. Foi esta crônica aqui. Nós estávamos lá no Hospital da Ordem Terceira, minha esposa grávida pela segunda vez, né, da minha filha Luciana, e quem viveu a época lembra, né? Foi quando a França despachou o Brasil de volta lá do México. E o pior, que os argentinos ganharam aquela Copa, né? Quando aconteceu aquele gol que nos trouxe de volta lá do México, eu ouvi aquele grito estentoroso no hospital e eu tive a certeza que era minha filha. E realmente era minha filha, tanto que eu não poderia dar outro nome para ela senão o de Luciana, que quer dizer aquela que vem da luz. E rendeu esta crônica a minha vitória na derrota de 86. Então, fiz o lançamento na segunda-feira passada, dia 13, lá na Câmara dos Vereadores, e fiz questão, quando cheguei aqui em Parintins, de que me dissessem uma instituição de interesse social que eu gostaria de doar todo o produto da arrecadação. Ontem, quarta-feira, eu tive a felicidade de ir concretizar, entregar os R$ 1.300 arrecadados, né? E fui gratamente surpreendido por uma homenagem dos alunos e que me deram de presente este quadro, que é uma obra de um estudante autista. Esse presente, não poderia haver melhor presente para mim do que este. Para encerrar nosso bate-papo, nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para a juventude parintinense, para a população parintinense. O maior voto que eu posso fazer é de que todos busquem se realizar, que cultivem o amor ao próximo, que façam as coisas sem desejar, sem pretender alguma coisa em troca, porque Deus está vendo, meu amigo. Estudem, dediquem-se aos estudos, principalmente você que é jovem. Conheça a literatura, sejam os clássicos da literatura mundial, sejam os clássicos da literatura brasileira, mas principalmente conheçam a nossa literatura, a literatura da Amazônia, a literatura de Parintins. Nós agradecemos a sua entrevista, sabemos dos seus compromissos e o seu precioso tempo que você separou para nos conceder essa entrevista. E são pessoas assim que mostram que Parintins é uma terra de gente abençoada, gente talentosa, como a pessoa do Dr. Otávio Pessoa, advogado, escritor e parintinense, que ama a sua terra. E é por isso que eu acredito piamente
que o doutor Otávio, ele é mais Parintins. Doutor Otávio. Com certeza. Muito obrigado, Juscelino. Obrigado a todos vocês, telespectadores. Obrigado.